Salve! Hoje o Frente a Frente está com o deputado Marco Bertaioli, ele é do PSD de São Paulo, tem uma vasta experiência na política e seguiu a escadinha ali, foi vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual e deputado federal. O deputado Marco Bertaioli, ele lidera um movimento aqui na Câmara dos Deputados que é muito interessante, do empreendedorismo. É de onde surgem os empregos, né? No Brasil já está mais do que comprovado de que o emprego vem exatamente desta força de empreender, ou seja, a força de arriscar. Muita gente pega a herança, o fundo de garantia e joga numa empresa fazendo um risco, mas criando ali empregos. Deputado, a gente já falou de vários problemas e vamos tentar uma solução, né? Nós estamos em um ano eleitoral. São duas disputas importantíssimas. Uma de presidente da República está polarizada, né? Mas, por outro lado, eu estou notando que os partidos querem mesmo dominar o Congresso Nacional, né? Olha, Zé, nós precisamos ter a percepção que desde 2018 nós entramos num funil partidário no Brasil, que já era para ter acontecido no início dos anos 2000 com a cláusula de barreira. Em cada eleição, o partido tem que ter um mínimo de votos para ter as prerrogativas partidárias. Infelizmente, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal anulou a cláusula de barreira. Inclusive, alguns ministros já se penitenciaram por isso, porque foi um grande equívoco, um atraso para o processo eleitoral. Para salvar o PCdoB. Para salvar o PCdoB. Mas nós entramos nesse funil novamente. Então, em 2018, nós tivemos uma cláusula de barreira. Hoje, nós temos no Brasil aproximadamente 35 partidos políticos, com representação na Câmara Federal. 22. 23. É porque, 23 agora, mas mesmo com União Brasil. 23. É porque diminuiu né? 2 viraram 1. Sim, mas baixou para 23, eram 24, baixou para 23. 2 viraram 1. Que seja, 23. Nestas eleições, muitos partidos vão desaparecer, seja por fusões, seja por federação, porque a federação é uma fusão, porque não há como fazer uma desfederalização lá na frente. Porque vale por 4 anos, né? E depois de 4 anos, como é que você desfaz o casamento? Não tem mais estrutura. Então, muitos partidos não vão sumir agora nessas junções. Outros partidos não vão atingir a cláusula de barreira, vão perder. A previsão no Congresso... Não atingindo a cláusula... Perdem as suas prerrogativas partidárias. E não assume o mandato. Não, assume o mandato, mas se ele não fizer o número mínimo de votos, são duas coisas diferentes. Uma é eleger o deputado, está eleito, o direito dele. A outra é o partido não atingir a cláusula de barreira, que nesta eleição serão 2% dos votos válidos nacionais em pelo menos 9 estados. Muito bem. Se o partido elegeu um deputado, 2, 3, mas ele não atingiu a cláusula de barreira, ele perde as prerrogativas de fundo partidário, de tempo de televisão, de liderança na Câmara, ele deixa de existir. Muito bem. A previsão é que dos 22 ou 23 que nós tenhamos na Câmara hoje, só passem pela cláusula de barreira uns 12. Então, nós estamos num funil. O senhor está otimista, já ouviu falar de 5. Não. 5 no final do funil, lá em 2030. Vai chegar em 2030. Porque nós temos 2026 com 2,5% e 2030 com 3%. O senhor já tinha me falado em 8 partidos, né? A minha em 2030. conta é em torno de 6 partidos, 8, 5, vai ficar em torno disso porque vamos ter. Até porque não existem tantas ideologias assim para serem defendidas, né? Mas, de qualquer forma, nós temos esse funil partidário nesse momento. Então, isso ocorre independente do governo, do Congresso. Não vejo esse movimento que é saudável como um fortalecimento dos partidos. Não para que a Câmara tenha o protagonismo, não é esse o... Mas os partidos querem dominar o Congresso, né? Será um grande centro de poder. Sim, os partidos estão no Congresso e o Congresso se organiza através das bancadas partidárias. O objetivo da política o objetivo é esse. O que eu quero dizer é que nós vamos ter uma organização partidária melhor com 8 partidos no Brasil do que com os 35 que nós temos hoje. Agora, o PL, eu estava fazendo as contas, até agora, nesse período aí de movimentação, de janela partidária, que nós estamos no período de que os parlamentares podem trocar de partido até 2 de abril, que é o prazo final. Até agora, o PL do presidente Jair Bolsonaro já chegou a 63 deputados federais. E isso já está dando aí uma
um descontentamento, gerou um descontentamento na base do governo, porque o Partido Progressista, por exemplo, não está ali... A ciumeira, né, Denise? A ciumeira está pegando fogo ali na Câmara. O Republicanos, por exemplo, está perdendo gente, não está gostando nada dessa história. Como é que o senhor avalia isso? Essa briga pode afetar a eleição? O PSD, o seu partido, quantos deputados já conseguiu aí amealhar nesse troca-troca, nesse período de janela? De partidos. Olha, tem dois movimentos agora importantes. O primeiro é o deputado olhando a sua própria projeção eleitoral. É a questão de salvar a própria pele. Então, o deputado está olhando a bancada dele, né? E olhando o Estado, olhando a bancada, olhando a composição da chapa, onde ele tem chance de se eleger. Segundo, é o deputado tentando estar exatamente no espectro político que ele acredita que ele defenda. Então, o PL hoje é o partido que está se colocando à direita, é o partido do presidente Bolsonaro. Então, a tendência é que todos os deputados que tenham essa afinidade estejam no PL. As expectativas é que o PL tenha em torno de 65 deputados, um pouco mais, um pouco menos. Do outro lado, nós temos os partidos que compõem esse espectro do presidente Bolsonaro, que é o PP e o Republicanos, como você colocou. Mas aí eu não sei avaliar muito bem o que eles estão ali, como eles estão se entendendo. Até é ruim para mim analisar o casamento deles. Do outro lado, nós temos a esquerda se aglutinando em torno do PT na candidatura do presidente Lula. E aqui no centro, né, nesse equilíbrio que nós estamos buscando, nós temos os partidos que estão se estruturando à margem do PSD, que é um partido que se consolida, um partido de centro. Mas antes disso, falando do funil partidário, como é que você vence isso? Apresentando candidaturas. Então, os partidos daqui para frente, com esse fortalecimento, terão obrigatoriamente que ter candidaturas. As coligações acabaram, chapa completa. A questão do candidato a prefeito, do candidato a governador, do candidato a presidente. Para que esses partidos cheguem no final desse funil em 2030, o único caminho é formarem quadros e apresentarem candidatos. Essas coligações vão terminar daqui para frente, Denise. Agora, todo mundo diz também que para um partido crescer, ele tem que ter candidatos a presidente da República, porque aí o partido aparece, o candidato a presidente da República sempre é ali uma figura que invariavelmente ajuda a fazer ali a propaganda do seu partido. O PSD vai mesmo filiar Eduardo Leite para ser candidato, uma vez que Rodrigo Pacheco já disse que, olha, quem sabe na próxima, agora não dá, depois daquele evento bonito lá no Memorial JK. Ele, o presidente do Senado, hoje, essa semana passada, ele avisou que, olha, eu não estou mais nesse páreo presidencial. Como é que o senhor vê essa possível filiação de Eduardo Leite, que foi para onde Gilberto Kassab, foi para o nome que Gilberto Kassab se voltou no momento em que Rodrigo Pacheco disse que não seria candidato? Olha, Denise, é a missão do partido político. Quando o partido político abre mão de apresentar uma candidatura, seja que cargo for, ele está abrindo mão da sua prerrogativa de existência. O partido existe para disputar as eleições, um registro dos candidatos, e ele precisa apresentar esses quadros. Então, é absolutamente normal que um partido busque candidatos. Em relação à filiação do senador Rodrigo Pacheco, que você se referiu no Memorial JK, aquele evento foi para receber o senador, não foi um evento de candidatura a presidente da República ou qualquer uma. E merecia pompas e glórias, afinal, o PSD estava recebendo não apenas o presidente do Senado, mas um senador absolutamente preparado, um senador combativo, um senador que está fazendo uma trajetória brilhante na vida pública e muito rápido, por sinal, já é presidente do Senado. O Rodrigo Pacheco, sem dúvida nenhuma, é um grande quadro, mais novo que eu, inclusive, ele é novo para chuchu. E aí vai ter muita história pela frente. E agora o PSD, que é presidido pelo Gilberto Kassab, que é um guru da política CEO brasileira. De partidos, né? Como a gente diz. Ele sabe administrar um partido e está fazendo aquilo que é legítimo que qualquer presidente faça de partido, buscando candidatos. E hoje é aguardada a filiação do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e se vier, existe o convite oficial para que ele se filie ao PSD e dispute as eleições presidenciais.
Essa decisão não é só uma decisão política por parte do Eduardo Leite, é uma decisão de vida. Então é óbvio que ele tenha o tempo dele necessário para tomar essa decisão e apresentar-se ao Brasil. Mas olha, deputado, há questionamentos internos no PSD, né? Eu concordo com o senhor, eu entendo, inclusive, que a legislação eleitoral deveria obrigar o partido político a lançar chapa completa. Seria uma exigência legal, mas não é, né? No caso aí do PSD, a ideia que se tem é que, ao aceitar a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, na verdade, o PSD estaria se distanciando da disputa que está acirrada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas aí alguns integrantes do próprio partido dizem, olha, ele nem é do partido ainda, já vai chegando e sentando na janela, quer dizer, disputar o cargo mais importante do país. Há uma certa coerência nessa reclamação, né? E há uma certa coerência na reclamação e há uma certa coerência na filiação, porque esta, como eu disse, é a missão do partido. Agora, veja, Zé Maria, o PSD hoje já é um dos maiores partidos brasileiros. Dentro de um país... E uma promessa para... depois, sem dúvida. E é um dos maiores partidos brasileiros dentro de um país gigantesco, continental, com aspectos políticos totalmente diferentes no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Esses partidos que se compõem no Rio Grande do Sul, os partidários, os políticos, têm que ter o respeito e a autonomia dentro da sua unidade federativa, como os do Rio Grande do Norte. É absolutamente improvável que um partido de dimensão nacional tenha, dentro do seu espectro geral, uma decisão una, um pensamento uno. Então, no caso, como a Denise chamou, o Gilberto Kassab como presidente do partido, se tivesse autonomia para tomar uma decisão, seja para um lado ou por outro, talvez tivesse tomado. Mas respeitando exatamente essa pluralidade partidária, é que se constrói. Existem dentro do PSD correntes que defendem um apoio imediato ao presidente Lula. Mas e como ficam aqueles que defendem um apoio imediato ao presidente Bolsonaro? O partido tem, então, que voltar-se para a sua missão, que é oferecer uma alternativa, uma candidatura. E o presidente Gilberto Kassab está exaurindo a todas essas possibilidades de aglutinar candidaturas que possam contemplar... A situação está mesmo polarizada? O senhor acha que é Bolsonaro ou Lula? Hoje nós tivemos mais a publicação de mais uma pesquisa que apresentam esta polarização. De novo, insistente, né? Eu gostaria muito, agora não como partidário do PSD, mas como deputado federal, que nós conseguíssemos construir alternativas viáveis. Não só uma alternativa de centro, mas alternativas. Seria muito saudável para a democracia brasileira. Tem alternativas. São vários candidatos que serão apresentados. São alternativas, né? Sim, as alternativas estão postas. Eu quis dizer, as alternativas que pudessem estar colocadas para disputar as eleições, para oferecer. Hoje, nós estamos totalmente polarizados entre Não, mas há oferta, o que não há aceitação do eleitor. Né? O senhor é de São Paulo, João Dória é pré-candidato à presidência da República. Como é que o senhor está vendo aí esse papel do governador de São Paulo nessas eleições? O PSDB, hoje mesmo, eu vi uma fala do deputado Aécio Neves dizendo, olha, a gente tem que rever isso aí, porque ele até agora não cresceu nas pesquisas, mas eu digo, repito, eu sempre falo isso aqui, pesquisa agora só serve para movimentação, porque se a gente for lá em 93 e 94, início do ano, Fernando Henrique Cardoso tinha seus 4%. Nessa época, se chegasse a 7%, era muito. E ele acabou vencendo 2%, no primeiro turno. Por isso que pesquisa agora, fica todo mundo dizendo, o Lula já ganhou, já ganhou, já ganhou. Não é bem assim. As eleições são daqui a 7 meses, ainda tem muito terreno pela frente, tem muito imponderável para acontecer e também tem muita candidatura. Como é que o senhor vê aí essa insistência de João Dória, por exemplo, que ele tem dito, olha, eu venci a prévia, eu vou ser candidato e ponto, mas o partido dele está dividido em relação a isso. Como é que o senhor vê esses nomes que já estão postos? Exatamente para que não aconteça essa divisão interna que está acontecendo no PSDB, que o nosso PSD tem tido esta habilidade tão
quase que psicológica do Gilberto Kassab de administrar um partido de dimensões nacionais. É difícil, Denise, você administrar nessa dimensão interesses, propósitos, valores que se adequam mais a um lado ou ao outro para tentar construir um grande partido. Então, essa paciência, essa liderança de quem conduz o partido precisa ter respeito a todas essas opiniões. Senão, acontece o que aconteceu no PSDB. E o mais triste é quando elas começam a ficar tão explícitas como estão. Não quero, mais uma vez, falar do partido alheio, mas eu acho que o exemplo do PSD e o cuidado que nós estamos tendo é exatamente para isso, respeitando todas as correntes dentro do partido. Geraldo Alckmin, nosso tempo é curto. Claro. Como senhor é de São Paulo, como é que o senhor vê aí a saída dele para ser vice uma do grande Lula? guinada. O Geraldo Alckmin, na minha opinião, não fez, como eu disse, uma opção política, ele fez uma opção de vida. Nós tínhamos, inclusive, definido a candidatura do Geraldo Alckmin a governador de São Paulo. Eu, pessoalmente, tive alguns cafezinhos com o governador Geraldo Alckmin e ele se colocava como candidato, já fazendo planos para as eleições dentro do estado de São Paulo. E aí surgiu essa possibilidade de ser candidato a vice. Mas ofereceram a ele ao Senado. O PSDB não queria o Alckmin como PSD. Não, o PSD. O PSD ofereceu a ele a migração para ser o candidato a governo. E ele aqueceu. E essa construção vinha sendo feita. Aí houve essa migração para a vice do Lula, que parece que está consolidada, né? Ok, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente. Eu que agradeço muito, Denise. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui no Frente a Frente. Zé Maria, muito obrigado, prazer em te ver e obrigado a todos os telespectadores. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? E olha, notícia não vai faltar, né? De tédio não morreremos, não, né? Dos bons. Uma conversa muito boa aqui nessa mesa redonda. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Denise. Muito obrigado a você, boa noite. E a você que nos assistiu, muito boa noite. Até a próxima semana. Mas não sai daí não, que agora tem o Jornal da Vida. Até a semana que vem.